Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José nesse final de domingão, que está sendo um dia completamente diferente de outros domingos passados, principalmente para pessoas como você e eu, que acompanhamos de perto os principais acontecimentos aqui no nosso país. No entanto, se para pessoas como nós o domingo está sendo muito positivo, para outras criaturas está sendo um dia muito complicado e talvez esteja até provocando alguns surtos alucinógenos, surtos psicóticos. Bom, vou conversar com vocês sobre que situação é essa e trazer também os últimos fatos que estão sendo abordados pelos principais veículos impressos aqui no nosso país, como eu faço todos os domingos. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê sempre seu joinha, o seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha que coisa curiosa. Eu estava aqui pensando, né? Por que o domingo hoje está meio diferente, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui nas redes sociais e descobri a causa. E talvez se você fizer esse exercício, você também chegará a essa conclusão. É que o Brasil está menos poluído do ponto de vista da nossa sanidade mental. Isso porque você, ao avaliar qualquer coisa que está acontecendo na internet, se você tentar aqui entrar em algumas publicações que ainda estão, em alguns estados do nosso país ainda está sendo possível acessar o tal X. Mas para a grande e esmagadora maioria das pessoas aqui no nosso país, quando você clica, por exemplo, no Twitter do inelegível, você clica aqui na informação e aí aparece isso aqui, ó, não consigo chegar a essa página. Então, graças a Deus, né? São muito menos notícias cabulosas que chegam até o nosso conhecimento para tirar um pouco o nosso sossego, né? E isso está sendo, de um modo reflexo, uma coisa muito positiva para muitas pessoas, né? É como aquele barulhinho de um equipamento que fica ligado perto da casa da gente, fica durante um tempão, de repente alguém desliga, você se dá conta que tinha uma coisa te perturbando e você não sabia o que era. Era exatamente aquele barulho. Então, de repente, o barulho agora sendo desligado, a gente possa ter mais coisas importantes, mais coisas lúcidas para analisar nas redes sociais. Bom, os principais jornais de hoje estamparam diversas análises aqui, diversas manchetes com pontos diferentes. Quero chamar a atenção aqui de vocês da manchete aqui da Folha de São Paulo. Conclusão do inquérito das fake news não está longe, diz Barroso. Então, é o inquérito das fake news. Nós estamos num mês eleitoral com muitas movimentações. E teremos, na próxima semana, uma manifestação golpista chamada pelo bolsonarismo, aí, insuflada cada vez mais pelo pastor, né? Pela criatura que se intitula como pastor. Porque aqui no nosso portal muitas pessoas têm pedido para eu fazer essa advertência, que não é um pastor, é um sujeito político que usa essa carapuça, né? Ou carapaça, como queiram, de pastor, quando na verdade ele é um sujeito absolutamente ativo no campo da extrema-direita aqui no nosso país. Os outros jornais estão abordando aqui alguns aspectos da questão eleitoral, do assédio eleitoral nessa época, muitos patrões fazendo assédio em cima de alguns empregados. Aqui o Globo está noticiando isso. O país já tem 153 patrões investigados por coação eleitoral e o Estado de São Paulo fazendo uma análise aqui sobre as bets, que faturam 100 bilhões de reais e ligam alerta no Banco Central, em bancos e no varejo, que é uma doença que está acontecendo aqui no nosso país, as pessoas apostando cada vez mais nessas casas de apostas virtuais, levando muitas pessoas a situações muito complicadas aqui no nosso país. É hora de dar uma enfrentada nessa situação, né? Enfim. Aqui, dentro da matéria, a gente vê a repetição desse título. Fim do inquérito das fake news não está distante, diz Barroso. Gente, tem mais coisa rolando aí, tá? Não é só esse inquérito das fake news, não, que é um desejo de todos nós que ele termine logo para a gente ver o indiciamento dessas criaturas. Vamos ver agora se a partir dessa semana, com esse ato golpista que essa gente está planejando fazer, se o Procurador-Geral da República começa a andar com mais velocidade em relação à incriminação, às ações penais que essa gente precisa responder de uma forma mais eficaz para que todos caminhem rumo a Papuda, Bangu e a Colmeia, como nós cobramos aqui todos os dias. Aqui na coluna do Lauro Jardim tem mais notícias sobre fim de inquérito, mas não é esse não, é outro inquérito. Notícia diz que chegou a hora. Polícia Federal vai concluir na segunda quinzena desse mês o inquérito que apura se houve articulação para um golpe de Estado em 2022.
Então tem as fake news e o golpe de Estado e o das joias, que já está um pouquinho adiantado, que já finalizou e está na mão do seu Paulo Gonet, né? A investigação detalhará uma teia de conexões entre diversos órgãos do governo Bolsonaro, trabalhando para impedir a posse de Lula. Jair Bolsonaro será indiciado, assim como vários dos seus ministros, incluindo o general Braga Neto. O indiciamento será tipificado como tentativa de golpe, assim como está descrito no Código Penal. Na reta final, quem também será indiciado nesse inquérito será Alexandre Ramagem, que é candidato aqui à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, os inquéritos aí estão mostrando que as filas, embora estejam andando ainda meio lentamente, eles estão andando, né? Então, gente, são notícias que para nós são positivas, mas para esse mundo cão, as coisas estão muito complicadas. Daí vem os surtos psicóticos, surtos alucinógenos. Aliados de Bolsonaro não querem ficar mal com Alexandre de Moraes. Oh, que coisa, hein? Estão percebendo que a chapa está começando a ficar quentinha? E aí a matéria aqui no Metrópolis vai discorrendo sobre isso, e aqui embaixo tem uma coisa que chamou a atenção, que eu achei, só pode ser surto psicótico, né? O alucinógeno. Sussurra-se no entorno de Malafaia, que é o organizador desse ato aí, né? Que Elon Musk, dono do X, banido no Brasil, aparecerá na Avenida Paulista. Tá certo, o cara tem avião particular, ele pode vir para onde ele quiser, ainda está com a entrada dele no nosso país lista, tranquila, mas se eu fosse ele, eu não arriscaria ficar dando muitas voltas aqui no nosso país não, porque até acontecer esse ato na semana que vem, algumas coisas podem complicar mais a vida do exótico bilionário, né? Então, o dono do X banido no país aparecerá na Avenida Paulista, ou se não, mandará uma mensagem para ser lida espinafrando Moraes. Gente, é uma coisa, né, ridícula. O que a gente pode comentar em relação a isso, né? Bom, eu não acredito que ele virá, também acho pouco provável que ele mande uma mensagem, né? Porque isso aí também só vai... Que tipo de mensagem? Vai dizer que aquilo que a gente tem lido, que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo crime, e essa gente vai fazer apologia desse tipo de fala falsa num evento como esse? O que eles têm a ganhar no meio dessa história? Quem é que vai colocar sua assinatura nessas maluquices que o vulgo pastor, entre aspas, né, coloca todos os dias nas suas redes sociais? Bom, nós vemos também algumas situações, no mínimo, curiosas. Aqui, essa aqui coluna do Merval Pereira, no jornal de hoje, né? Com o seguinte título: Perdendo a razão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais uma vez deu um passo maior que suas pernas. Em vez de punir o X por querer funcionar no Brasil contra as exigências da legislação, passou a perseguir empresas do mega empresário Elon Musk. Isso aí foi colocado também nesse editorial do Globo, né? Editorial passado aqui. Musk deve cumprir ordens, mas a STF não pode extrapolar. A questão é o seguinte, gente, a interpretação do Código Civil Brasileiro. Então, que se revoga o Código Civil Brasileiro, que diz que quando o empresário ele é dono, sócio majoritário de um conglomerado, de várias empresas, se uma das suas empresas lesa alguém, pratica algum tipo de ilícito, que uma das empresas remanescentes deverá responder pelo passivo. Como acontece em algumas situações, em outras leis aqui no nosso país, ligadas, por exemplo, às leis trabalhistas aqui no nosso país. Então, que se revogue o Código Civil, que diga que se alguém montar uma empresa, que se essa empresa lesar uma série de pessoas, se ela cometer uma série de delitos, delitos à saúde pública, à nossa sanidade física, enfim, à nossa tranquilidade social, às instituições, que se essa criatura fechar essa empresa e tiver uma outra funcionando no nosso país, mesmo que esse cidadão seja um estrangeiro, nós tomaremos ferro, né? No português, claro, o crime ficará sem nenhum tipo de responsabilização. O ilícito civil ficará sem nenhum tipo de reparação. Então, que se revogue o Código Civil, porque o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é simplesmente aplicar aquilo que está na lei para poder atingir um delinquente. Agora, tem umas coisas muito curiosas, né? Eu comentei aqui com vocês, já alguns dias atrás, algo que começa a ganhar mais destaque em alguns jornais que confirmam as nossas previsões aqui, como essa aqui, que está no Estadão, no Estado de São Paulo de hoje. Ministros pedem a Moraes para levar decisão sobre o X ao plenário do STF.
aqui no Globo também tem o mesmo tipo de perspectiva que está sendo anunciada, né? Bloqueio do X deve chegar ao plenário do STF. Ministros do STF entendem que suspensão de uma rede social é grave, mas se impunha diante dos reiterados descumprimentos judiciais da rede social. E país não poderia ser visto como terra sem lei em meio às eleições. O que vai se modular será o tipo de sanção aplicável à empresa conectada, ou seja, a empresa que pertence ao mesmo proprietário, né? Enfim. Agora, isso está expondo também uma situação muito complicada aqui no Brasil, né? Que o Brasil está dependente de um bilionário, de uma criatura exótica, de um extremista de direita, em algumas situações. E aí muitas pessoas têm feito uma leitura que eu julgo meio complicada, né? De aceitar que nós tenhamos aqui no nosso país um delinquente operando aqui com situações estruturais do Estado brasileiro, relacionado à segurança, à soberania, enfim. Nós não podemos punir o empresário porque ele tem um monte de conexões aqui no Brasil, tem um monte de gente que atua através das redes dele, das redes de satélite, tarará, tarará, tarará. Então é o seguinte, gente, todo criminoso no planeta que estiver fazendo algum ato benemérito, então é melhor não prender o cara, né? Isso acontece em milícias aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no tráfico de drogas aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Esses criminosos todos sempre tiveram o seu lado malévolo, mas para algumas comunidades sempre fizeram alguma coisa boa, né? Pagando ali o enterro de alguém, uma internação de uma outra pessoa, um remédio para alguma pessoa que esteja necessitada, um transporte. Isso acontece. Então é o seguinte, não vamos mais reprimir nenhum criminoso no nosso país que esteja fazendo alguma coisa boa. Então é uma questão para a gente debater, né? Porque a gente fica observando alguns fatos sem levar em consideração o arcabouço jurídico, o arcabouço social que nós temos num país como o nosso. Bom, fica a questão aí para a gente refletir no dia de hoje, né? E avançando aqui um pouco mais, a gente vê que a extrema-direita hoje está com um dia muito complicado. Porque eles continuam com esse mundo alucinógeno, né? Treta, Musk ameaça Moraes, divulgará crimes do ditador. Vai divulgar onde? O X aqui no Brasil não funciona, então vai ficar divulgando em outras redes sociais de adversários comerciais? É isso que Elon Musk vai fazer? E aí as pessoas vão colar o que está colocado lá em inglês, vão trazer para cá para traduzir, para tentar reforçar essa maluquice toda. Então, gente, é muita maluquice, é muita alucinação. E eles sentiram a pancada, né? Nicolas Ferreira se desespera com suspensão do X, antigo Twitter no Brasil. Deputado que é usuário assíduo da plataforma de Elon Musk se fez de vítima em publicação. E aí avança, né? Nicolas Ferreira sugere parar o Congresso após suspensão do X. Deputado mineiro apresenta proposta em grupos nas redes, né, os remanescentes, né? Então algumas criaturas saíram do ar de uma forma contundente, né, se a gente puder usar essa expressão, e agora estão nesse chororô, nesse desespero total. Senhor Nicolas, coloque mais peruquinhas, louras lá no Congresso e tente chamar mais atenção para ver se alguém gruda aí no senhor para tentar derrubar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, para o senhor ter o brinquedinho do senhor, para o senhor continuar a intoxicar, a poluir a mente de muitas pessoas aqui no nosso país, né? Ainda bem que tudo indica que nós ficaremos livres dessa rede durante um bom período aqui no nosso país, exceto se o senhor Elon Musk pedir desculpas, pagar tudo aquilo que está devendo, respeitar a Constituição brasileira, parar de interferir na nossa vida social aqui, aí talvez ele consiga voltar. Se não, nossos domingos continuarão assim. Toda vez que a gente estiver pesquisando alguma coisa, nós teremos menos poluição nas nossas frentes, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Eu fico imaginando agora, inelegível, ligando para o Elon Musk, né? Musk, não venha não, tá? A coisa tá ruim aqui pra gente. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.